25. O estado de saúde e de caráter do velho príncipe Nikolai Andreevich Bolkonsky pioraram muito no último ano após a partida do filho. Tornou-se ainda mais irritadiço, recaindo todas as suas explosões de cólera, na maioria das vezes sobre a princesa Mária. Parecia procurar com minúcia todos os pontos sensíveis da filha para a torturar com a maior das crueldades. A princesa Mária tinha duas paixões e logo duas alegrias: o sobrinho Nikolushka e a religião. E ambas eram os temas preferidos dos ataques e gozos por parte do príncipe. Fosse qual fosse a conversa, desviava-se sempre para as superstições das velhas solteironas ou, então, para o mimo com que se estragam as crianças. Gostarias de fazer dele, do Nikolushka, uma velha solteirona como tu, fazes mal. O príncipe Andrei precisa de um filho e não de uma donzela, dizia ele. Ou, dirigindo-se a Mademoiselle Bourrienne, perguntava-lhe, na presença da princesa Mária, se gostava dos nossos pops e dos nossos ícones e continuava com as ironias. Não parava de insultar dolorosamente a princesa Mária, mas a filha nem sequer fazia esforços para lhe perdoar. Como podia ser culpado para com ela e como podia ser que o pai, que a amava, fosse como fosse, ela sabia-o, fosse injusto para com ela. E também o que é justiça. A princesa Mária nunca pensava nesta palavra orgulhosa, justiça. Todas as complicadas leis da humanidade se concentravam para ela numa só lei simples e clara: a lei do amor e da abnegação que nos ensinou aquele que com amor sofreu pela humanidade, sendo ele próprio Deus. O que interessava à princesa Mária a justiça ou a injustiça da parte das outras pessoas. Ela própria é que precisava de amar e sofrer, e fazia-o. Um dia no inverno chegou a Lissigori o príncipe Andrei. Tão animado, meigo e terno como havia muito a princesa Mária não o via. Sentia a princesa Mária que lhe acontecera alguma coisa, mas ele não lhe falou do seu amor. Antes de partir, o príncipe Andrei conversou demoradamente com o pai. E a princesa Mária notou que na hora da partida do irmão os dois estavam descontentes um com o outro. Pouco tempo depois da partida do príncipe Andrei, a princesa Mária escreveu para a sua amiga de Petersburgo, a Júlia Karagina, amiga com a qual ela sonhava casar o seu irmão, como sonham todas as meninas, mas que de momento estava de luto pelo irmão morto na guerra da Turquia. As desgraças são, pelos vistos, o nosso destino comum, minha querida e eterna amiga Júlia. A sua perda é tão terrível que não consigo explicar, para mim própria, a não ser com uma graça especial com que Deus as quer pôr à prova, amando-as, a si e à sua excelente mãe. Ah, minha amiga, a religião, e apenas a religião, é capaz, não digo de consolar, mas de libertar do desespero. Apenas a religião pode explicar-nos o que, sem a ajuda dela, o ser humano é incapaz de perceber, porque são chamados para junto de Deus os seres bons, elevados, que sabem encontrar a felicidade na vida, que não só não fazem mal a ninguém, mas ainda são indispensáveis para a felicidade dos outros. E porque conservam a vida os maus, os inúteis, os nocivos, ou aqueles que são um fardo pesado para si próprios e para os outros. A primeira morte que vi, e nunca esquecerei, a morte da minha querida cunhada, causou-me essa impressão. Tal como a minha amiga interroga o destino sobre o porquê da necessidade da morte do seu maravilhoso irmão, da mesma maneira perguntava eu por que razão tinha de morrer esse anjo, a Lisa, que não só nunca fez mal a outra pessoa, mas que na sua alma nunca teve mais nada além de bons pensamentos. E então, minha amiga, passaram desde então 5 anos, e eu, com a minha mente insignificante, já começo a compreender claramente por que razão era necessário que ela morresse e de que maneira essa morte foi apenas a expressão da infinita misericórdia do Criador, cujos atos, embora os não compreendamos a maioria das vezes, são apenas manifestações do seu infinito amor pela sua criação. Penso muitas vezes que talvez ela fosse demasiado inocente como um anjo para ter as forças de suportar todas as obrigações de mãe. Se era impecável como jovem esposa, talvez não pudesse ser assim como mãe. Agora, além de nos ter deixado, sobretudo ao príncipe Andrei, a mais pura das recordações e piedade, obterá nos céus, por certo, o lugar que não me atrevo a esperar para mim. Entretanto, já sem falar dela própria, esta morte precoce e terrível
teve a mais benéfica das influências sobre o meu irmão e sobre mim, apesar de toda a tristeza. Naquela altura, no momento da perda, estes pensamentos não poderiam ter-me surgido. Repudiá-los-ia com pavor, mas hoje é tudo muito claro e indubitável. Escrevo-lhe tudo isto, minha amiga, apenas para a convencer da verdade evangélica que se tornou para mim a regra da vida. Nem um cabelo cairá da nossa cabeça sem a vontade dele. Ora, a vontade dele é dirigida apenas pelo seu infinito amor por nós. Por isso tudo o que acontece é para nosso bem. Pergunta-me se passaremos o próximo inverno em Moscou. Apesar de todo o meu desejo de ver a minha amiga, não penso nisso, nem o desejo. Vai ficar surpreendida, mas a causa é Bonaparte, e aqui vai porquê. A saúde do meu pai está a ficar visivelmente mais fraca. Não consegue suportar as contradições e torna-se irritadiço. Esta irritação, como sabe, diz respeito principalmente às questões políticas. Não pode suportar a ideia de que Bonaparte trate de igual para igual com todos os monarcas da Europa e, sobretudo, com o nosso neto de Catarina a Grande. Como também sabe, sou indiferente em absoluto aos problemas políticos, mas pelas palavras do meu pai e pelas suas conversas com Mikhail Ivanovich, sei tudo o que se passa no mundo, sobretudo todas as honras que são prestadas a Bonaparte, que, segundo parece, de todo o globo terrestre, apenas em Lissigore, não é reconhecido como um grande homem, nem, ainda menos, como imperador de França. E o meu pai não pode suportar esta situação. Parece-me que o meu pai, principalmente em consequência do seu ponto de vista sobre os acontecimentos políticos e pressentindo os problemas que irá ter por causa da maneira de exprimir as suas opiniões, sem se incomodar com tudo, com quem fala, não mostra entusiasmo quanto à viagem a Moscou. Tudo o que ele poderia ganhar com os tratamentos, perdê-lo-ia em resultado das discussões sobre Bonaparte que são inevitáveis. Em qualquer caso, esse problema será resolvido muito em breve. A nossa vida familiar continua como dantes, com exceção da presença do meu irmão Andrei. Ele, como já lhe escrevi, mudou muito ultimamente. Depois da desgraça que sofreu, apenas este ano recuperou, espiritualmente falando. Tornou-se tal como eu o conhecia em criança, bondoso, terno, com um coração de ouro que não conheço outro igual. Percebeu, segundo me parece, que a vida ainda não acabou para ele. Porém, a par desta mudança moral, enfraqueceu fisicamente e muito. Emagreceu, tornou-se mais nervoso. Tenho medo por ele e estou contente que ele tenha empreendido esta viagem ao estrangeiro que os médicos lhe tinham prescrito há muito. Tenho esperança de que recupere a saúde. A Julie escreve-me que em Petersburgo falam dele como de um dos mais ativos, cultos e inteligentes dos jovens. Desculpa a minha vaidade de irmã, mas nunca duvidei disso. É incontável o bem que ele faz aqui a toda a gente, desde os seus mujiques aos fidalgos locais. Quando foi para Petersburgo, obteve simplesmente aquilo que merecia. Admira-me a maneira como, em geral, os boatos de Petersburgo chegam a Moscou. Sobretudo rumores tão falsos como esse que me escreve, o suposto casamento do meu irmão com a pequena Rostova. Eu não acredito que Andrei alguma vez se case, seja com quem for, mas sobretudo com ela. E é esta a razão. Em primeiro lugar, sei que, embora ele fale raramente da sua falecida esposa, a tristeza da perda se lhe enraizou no coração fundo demais para que ouse arranjar uma sucessora e uma madrasta para o nosso pequeno anjo. Em segundo lugar, porque, tanto quanto eu sei, essa menina não pertence à categoria de mulheres de que o príncipe Andrei possa gostar. Não me parece que o príncipe Andrei a escolha como sua mulher e direi sinceramente, não o desejo. Aliás, já falei demais. Está quase cheia a segunda folha. Adeus, minha querida amiga, que Deus lhe dê a sua santa e poderosa proteção. A minha querida amiga, Mademoiselle Bourrienne, manda-lhe beijos. Marie. 26. Nos meados de verão, a princesa Mária recebeu uma inesperada carta do príncipe Andrei da Suíça, em que ele lhe dava uma estranha notícia. O príncipe Andrei anunciava-lhe o seu noivado com Rostova. Toda a sua carta respirava amor enlevado pela noiva e amizade eterna e confiante pela irmã. Escrevia que nunca amara como agora, que só agora conhecia e compreendia a vida. Pedia à irmã que lhe perdoasse porque, durante a sua visita a Lissigore,
não lhe dissera nada sobre esta decisão, embora fosse lá para falar disso com o pai. Não lhe o dissera porque a princesa Mária começaria a pedir que o pai desse o seu consentimento e, como não o conseguiria, irritaria o pai e carregaria com todo o peso da irritação dele. Aliás, nessa altura a questão ainda não tinha sido resolvida tão definitivamente como agora. Naquele momento o pai deu-me o prazo de 1 ano e eis que já passaram 6 meses, metade do prazo, e eu continuo mais do que nunca firme na minha decisão. Se os médicos não me atrasassem aqui nas termas, voltaria para a Rússia, mas sou obrigada a adiar o meu regresso por mais 3 meses ainda. Conheces-me e conheces as minhas relações com o pai. Não preciso dele. Sempre fui e serei independente. Mas ir contra a sua vontade e merecer a sua ira quando, se calhar, lhe resta tão pouco tempo para estar connosco, destruiria metade da minha felicidade. Estou a escrever-lhe agora uma carta sobre isso mesmo e peço-te que, escolhendo o bom momento, lhe entregues a minha carta e me digas depois o que ele acha de tudo isto e se existe a esperança de ele reduzir o prazo em 3 meses. Depois de muitas hesitações, dúvidas e rezas, a princesa Mária entregou a carta ao pai. No dia seguinte, o velho príncipe disse-lhe calmamente: escreve ao teu irmão que espere até eu morrer. Não terá de esperar muito. Em breve se verá livre de mim. A princesa queria objetar qualquer coisa, mas o pai não a deixou e começou a levantar a voz cada vez mais. Casa-te, meu caro, bom parentesco. São inteligentes, são ricos, são. Pois, linda madrasta vai ter o Nicolushka. Escreve-lhe que se case, nem que seja já amanhã. Ela será a madrasta de Nicolushka e eu caso-me com a Bourrienne. Para ele também não ficar sem madrasta. Só uma coisa, eu não preciso de mais mulheres em minha casa. Que se case, mas viva separado daqui. Se calhar tu também te vais mudar para a casa dele. Dirigia-se à princesa Mária. Vai com Deus, bons ventos te levem. Depois desta explosão, o príncipe não voltou ao assunto. Porém, o desgosto contido por causa da franqueza do filho não deixou de se refletir nas relações entre o pai e a filha. Tinha arranjado, para acrescentar aos outros, mais um pretexto para se rasinar a filha. O tema da madrasta e as amabilidades para com Mademoiselle Bourrienne. Porque não haveria de me casar com ela, dizia a filha. Que linda princesa ela daria. E para seu espanto e perplexidade, a princesa Mária começou a reparar que o pai, efetivamente, se aproximava cada vez mais da francesa. A princesa Mária escreveu ao príncipe Andrei contando como o pai recebera a carta dele, mas consolava o irmão, dando-lhe a esperança de conseguir conciliar o pai com a ideia dele. Nicolucha e a sua educação, o príncipe Andrei, a religião, as 3 consolações e alegrias da princesa Mária. Mas, para além disso, como qualquer pessoa tem necessidade das suas esperanças pessoais, a princesa Mária escondia no mais fundo da sua alma um sonho e uma esperança que eram as principais consolações da sua vida. Era a gente de Deus, os bem-aventurados e os peregrinos que a visitavam às escondidas do príncipe, lhe davam tal sonho e a tal esperança consoladores. Quanto mais a princesa Mária vivia, quanto mais a experimentava e observava a vida, mais espantada ficava com a miopia das pessoas que procuravam, aqui na Terra, os prazeres e a felicidade. Com as pessoas que trabalham, sofriam, lutavam e faziam mal umas às outras para conseguir essa felicidade impossível, quimérica e pervertida. O príncipe Andrei amava a sua mulher. Ela morreu. Ele acha pouco. Quer ligar a sua vida a outra mulher para encontrar a felicidade. O pai não quer porque deseja para Andrei um matrimónio mais rico e mais nobre em linhagem. E todos eles lutam e sofrem e fazem sofrer e atormentam a sua alma eterna, para conseguirem um bem que dura um instante. Não só o sabemos nós próprios, Cristo, Filho de Deus, desceu à terra e disse-nos que esta vida é momentânea, que é uma prova, mas continuamos a agarrar-nos a ela e pensamos encontrar nela a felicidade. Como é que ninguém percebe isso? Continuava a pensar a princesa Mária. Ninguém, além dessa desprezada gente de Deus, que com os sacos às costas vem ter comigo pela porta das traseiras, temendo ser vista pelo príncipe, mas não com medo de sofrer às mãos dele, e sim pelo medo de o induzirem em pecado. Abandonar a família, a terra natal, todas as preocupações pelos bens mundanos para caminhar, sem se apegar a nada, metida em farrapos de cânhamo, com nome suposto de um lugar para outro,
sem fazer mal a ninguém, mas rezando pelas pessoas, rezando por aqueles que a expulsam e tiram vantagem do mundo. Não há verdade nem vida superior a esta verdade e a esta vida. Havia uma peregrina Fedociusca, uma quinquagenária pequena, que a tinha bexigosa, que havia mais de 30 anos andava descalça e com cilícios. A princesa Mária gostava muito dela. Uma vez, quando no quarto escuro, à luz de uma lamparina, Fedociusca lhe contava a sua vida, surgiu-lhe de repente com tanta força a ideia de que Fedociusca era a única que tinha encontrado o verdadeiro caminho na vida, que ela própria resolveu ir em peregrinação. Quando Fedociusca se foi deitar, a princesa Mária refletiu muito nisso e, por fim, decidiu, por mais estranho que parecesse, tinha de tornar-se peregrina. Confiou sua intenção apenas ao monge confessor, padre Aquinfi, e o confessor aprovou-a. Sob o pretexto de dar uma prenda às peregrinas, a princesa Mária arranjou para si um traje completo de peregrina, camisa, alpargatas, cafetém, lenço preto. Muitas vezes, aproximando-se da cômoda com o segredo dela, a princesa Mária parava indecisa, não sabendo se já chegara a hora de pôr em execução o seu desígnio. Muitas vezes, ouvindo as histórias das peregrinas, entusiasmava-se com as palavras simples, para elas mecânicas, mas para ela carregadas de um sentido profundo, pelo que, em várias ocasiões, esteve prestes a abandonar tudo e a fugir de casa. Na sua imaginação já se via ao lado de Fedociusca, vestida com farrapos grosseiros, caminhando com o bordão na mão e o bornal às costas, pela poeira da estrada, isenta de inveja, de amor humano, de desejos, de santuário para santuário e, finalmente, para aquelas paragens onde não havia tristeza nem suspiros, mas a eterna alegria e a bem-aventurança. Chego a um sítio, rezo antes de me habituar a ele, de me afeiçoar, sigo para outro. E andarei até que as minhas pernas fraquejem, e deitar-me-ei, e morrerei algures, e chegarei finalmente ao abrigo eterno e sossegado, onde não há tristeza nem suspiros. Assim pensava a princesa Mária. Isto é uma grande metáfora. Porém, depois de ver o pai, sobretudo o pequeno Cocô, a sua intenção esmorecia, chorava às escondidas e sentia que era uma pecadora. Amava mais o pai e o sobrinho do que amava Deus.